Bom dia, meus queridos do quarto ano. Que bom estarmos juntos mais uma vez para uma aula de matemática. A nossa aula de matemática hoje, ela está no capítulo 8 da página 185 do módulo 3. Veja só, nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre números decimais. Mas o que é um número decimal? Um número decimal é todo número acompanhado por vírgula. Então, toda vez que você vê um número com vírgula, nós temos um número decimal. Qualquer número com vírgula, um número decimal. Vejam só, nesta aula eu vou estar explicando algumas atividades para vocês irem aprendendo mais e mais sobre números decimais. Aqui no quadro, aqui na lousa, eu tenho para vocês uma lista com algumas verduras, com alguns legumes. Veja só, eu tenho tomate, chuchu, pepino, beterraba e cebola. Aqui do lado está o preço de cada um deles. Todos esses números aqui, ó, o preço, ele tem vírgula. Então, se eles têm vírgulas, eles são números decimais. No livro de vocês, ele apresenta uma quintanda. Aqui, ó, uma barraquinha de feira, e nessa barraquinha de feira estão expostos todos esses produtos e cada produto tem o seu preço. Todos esses preços, eles são números decimais, porque todos eles estão acompanhados da vírgula. Números decimais, aqueles números que têm vírgula. Na letra A, manda a gente observar esses produtos. Tomate, R$ 2,39. Chuchu, R$ 1,65. Pepino, R$ 1,69. Beterraba, R$ 1,97. E cebola, R$ 1,35. Depois que a gente observou tudo isso aí vem para a letra A pergunta. Que produto apresenta o maior valor por quilo? Então, olha só, todos esses produtos aqui é 1 quilo. Qual é aquele que é mais caro? Qual o mais caro, o quilo mais caro? Neste caso, o mais caro é o tomate, porque ele custa R$ 2,39. Então, letra A, o mais caro é o tomate. Letra B. Na letra B fala assim, ó. Que produto apresenta o menor valor por quilo? Se o tomate é o maior, quem é nesse caso que é o menor valor? Ó, 1,65, 1,67, 1,97, 1,35. Neste caso, o menor valor é o valor da cebola. Então, a cebola é o menor valor. Letra C. Todos esses números que eu já falei para vocês têm vírgula. Para que serve a vírgula encontrada em todos esses números aqui? Para que serve a vírgula? A vírgula serve para separar o inteiro dos décimos. Então, olha só. Tudo que está antes da vírgula é inteiro, é o que nós chamamos de real. O que está depois da vírgula são os centésimos, que nós chamamos de centavos no caso do dinheiro. Então, ó, R$ 2,39. Se não fosse dinheiro, eu ia dizer assim, ó, 2 inteiros e 39 centésimos. 1 inteiro e 65 centésimos. 1 inteiro e 69 centésimos, 1 inteiro e 97 centésimos, 1 inteiro e 35 centésimos. Então, a vírgula, ele serve para separar o inteiro da parte decimal. Então, para que ela serve? Separar o inteiro
da parte decimal. Então, a função da vírgula é separar o inteiro da parte decimal. Letra D. Na letra D, ela diz assim: com uma nota de R$2, ela só tem uma nota de R$2. É possível comprar 1 quilo de quais produtos? Então, olha só, se ele tivesse somente R$2, quais produtos ela poderia comprar com R$2? Olha só, ela poderia comprar o chuchu, o pepino, a beterraba ou a cebola, separadamente. Ela poderia comprar qualquer um desses. Ela só não poderia comprar o tomate, porque o tomate é mais que R$2. Então, letra D, chuchu, pepino, beterraba e cebola. Como eu falei, separadamente. Porque se ela juntar e comprar mais alguns outros produtos, o dinheiro ia ser mais de R$2 e ela não ia poder comprar. Então ela pode comprar chuchu, pode comprar pepino, pode comprar beterraba e ela pode comprar a cebola. Um de cada vez separadamente. Letra E. Na letra E, ela diz o seguinte: se vocês comprassem 1 quilo de chuchu e 1 quilo de cebola, vamos ver, 1 quilo de chuchu, o chuchu tá aqui, R$1,65. 1 quilo de cebola, R$1,35. Se ela comprasse 1 quilo de cada, 5 mais 5, 10. 6 mais 3, 9. Repete a vírgula. 1 mais 1, 2. Então, ia custar R$2,90. Só que o problema, ele continua. E pagarem com uma nota de R$5. Quanto seria? Quanto receberão de troco? Então, olha só. Os dois produtos, R$2,90. Ela ia pagar com a nota de R$5. Então, a subtração, R$5, que era o dinheiro que ela tinha, menos R$2,90. Vou fazer a continha de menos. Ó, 0 que tira 0, 0. 0 que tira 9 eu não posso, porque o 9 é maior que o 0. Então, eu vou tomar emprestado daqui. Aqui ficou 10 e aqui ficou 4. Aí eu vou fazer, ó. 10 que tira 9 é igual a 1. Repito a vírgula de cima. 4 que tira 2, 2. Então, o troco deles iam ser R$2,10. Então, o troco, R$2,10. Vejam só. Todos esses aqui, nós estamos observando a posição do número em relação à vírgula. Então, tudo que está antes é inteiro, tudo que está atrás é décimos. Número, a parte decimal. Neste caso, a vírgula serve para separar o inteiro da parte decimal. Nem todos os números decimais têm inteiro, apenas alguns têm inteiros. Então, não é obrigado ter inteiros e decimais. Mas para ele ser um número decimal, é obrigatório ele ter vírgula. É obrigatório ter vírgula. Vamos agora continuar com a página 188. Na página 188, ele começa assim: observe os fregueses na padaria do senhor Paulo. Então, o senhor Paulo, ele está aí na padaria e aí tem alguns fregueses. Esses fregueses, todos eles querem comprar lá na padaria. Todos eles querem comprar na padaria. Um deles disse assim, ó: quero 500 gramas de queijo. Então, ó,
500 gramas de queijo. O outro diz assim: quero meio quilo de queijo mussarela. Meio quilo. Meio quilo, nesse caso, vamos escrever o nome, porque depois eu vou fazer outra coisa. Meio quilo. O outro disse assim, ó, quero um meio quilograma de queijo Minas. Um meio de queijo Minas. E o outro disse assim, ó, quero 0,5 quilogramas de queijo parmesão. 0,5 de queijo parmesão. Observando todos esses aqui, ó, observando todos esses números aqui, 500 gramas, meio quilo, 1 meio e 0,5 ou 5 décimos. Aí vem a pergunta: qual das quatro pessoas comprou mais queijo? Para vocês, quem foi que comprou mais queijo aí? 500 gramas, meio quilo, 1 meio ou 0,5? Quais deles comprou mais queijos? Veja só. Todos eles compraram a mesma quantidade de queijo. Por que, tia, todos compraram a mesma quantidade de queijo? Veja só. 500 gramas de queijo significa metade de 1 quilo, meio quilo. Ele já falou, ó, meio quilo. Meio quilo é igual a 500 gramas. Quando esse daqui falou 1 meio, quis dizer o quê? O queijo, 1 quilo, foi dividido em duas partes e ele usou uma parte. Se 1 quilo é 1.000 gramas, metade de 1.000 gramas, 500 gramas. Então, isso daqui também significa meio quilo. E nesse daqui, 0,5 também significa meio quilo. Então, todos esses é a mesma quantidade. Então, a resposta: todos os fregueses, compraram a mesma quantidade. Então, todos eles compraram meio quilo de queijo. Todos eles. Deixa eu só botar aqui a página que eu tinha esquecido. 188, número 2. Todos os fregueses compraram a mesma quantidade. Aí eu venho para o número 3. No número 3, ele diz o seguinte. Olha só o que ele diz no número 3. O vovô Alceu quer dividir igualmente 3 maçãs para os seus 2 netos. Ele tem 2 netos e ele tem 3 maçãs. 3 maçãs para 2 netos. Quanto das 3 maçãs cada neto deve receber? Quanto das 3 maçãs cada neto deve receber? Veja só, a primeira coisa, ele tem 3 maçãs. Ele tem 3 maçãs com 2 netos. Então, cada neto vai receber uma maçã inteira. Um vai receber uma maçã inteira e o outro vai receber uma maçã inteira. E a outra maçã, que é a terceira maçã, ele vai dividir ao meio. Então, cada um vai receber uma maçã e meia. Então, uma maçã e a metade da outra. Uma maçã inteira e a metade da outra. Então, nesse caso, cada neto vai receber... Cada neto vai receber uma maçã inteira e meia maçã da outra. Letra B. Como você escreveria esse número sem usar fração? Como você escreveria esse número sem usar fração? Isso daqui é uma fração, não é uma fração?
Como é que eu posso escrever isso daí sem usar uma fração? Então, eu posso usar, ó, 1 inteiro, que é o tanto de maçã que ele vai ter, 1 inteiro e meio. O inteiro e meio, ou meia. 1 inteiro e meia, que é o tanto que ele recebeu. Mas também eu posso escrever com um número decimal. Eu posso escrever assim, ó, ou 1,5. 1,5 significa o quê? 1,5. A metade de 1, nesse caso, é igual a 5. Porque uma fração decimal, ele tem denominador 10. Quando você pega 10 e divide para 2, você tem 5. Então, 1 inteiro e meia ou 1 inteiro e 5 décimos. Então, as duas maneiras que você pode escrever este número. No número 4, na letra C, antes disso, na letra C, manda localizar este número. Manda localizar esse número em uma régua. Na régua eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 2, 3, 4. Entre esses pedaços aqui, ó, entre esses pedaços aqui, eu tenho 10 tracinhos. Então, entre esses pedaços aqui, eu tenho 10 tracinhos. Então, eu tenho aqui, ó, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos aqui dentro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver onde é que tem 1,5. 1 já está aqui. E meio, onde é que é o meio? Eu vou contar 1, 2, 3, 4 e na 5 eu vou ter meio. Então, 1,5 ela vai dar nesse espaço daqui. 1,5 vai dar nesse espaço daqui, ó. Inteiro, que começa de cá, e fui até o meio. Então, 1,5 ou 1,5. No número 4. No número 4 dessa mesma página, ainda vem explicando como é que você faz para usar os números decimais. O número 4, então, ele começa da seguinte maneira. A família de Alfredo pediu uma pizza fatiada em 10 pedaços iguais. Então, a pizza tinha 10 pedaços iguais. 3 fatias de margarita, 3 fatias de tomate com rúcula e 4 fatias de palmito. 3 mais 3, 6, mais 4, 10. Aí, ó, que fração representa a parte de palmito da pizza? Então, olha só, de palmito, 4 sobre 10. Que eu leio 4 décimos. Letra B. Se Alfredo comesse apenas uma fatia de pizza, qual seria a representação dessa quantidade em fração e como se lê esse número fracionário? Veja só, se a pizza era dividida em 10, o denominador tem que ser 10. Se ele comeu apenas uma parte, então eu tenho uma parte de 10. Uma parte de 10. Como é que eu leio? 1 décimo. Então, eu leio 1 décimo. Então, toda fração que o denominador é 10, eu leio décimo. Toda vez que o denominador é 10, eu leio décimos. Toda vez. Continuando, a fração decimal, que é essa, ela pode ser também um número decimal. Como é que ela pode ser um número decimal? Veja só, 4 décimos. Se eu quero que esse 4 décimos de fração vire um número decimal, o que que eu faço? Ó, coloco o 4. O 10 eu tenho um zero, então eu quero dizer que eu tenho que ter um número depois da vírgula. Então, ó,
A vírgula tá aqui e eu vou botar o zero na frente. 0,4. Quando eu tenho 0,4, eu tenho 4 décimos. Por que décimo? Uma casa depois da vírgula. Se eu tenho esse número aqui, a mesma coisa. O 1, coloco a vírgula e o 0 na frente. Então, aqui eu tenho 1 décimo. Então, para mim fazer a leitura de um número decimal, quando ele tem uma casa depois da vírgula, eu leio décimo. Como eu não tenho nada na frente, ó, aí eu só boto o número de trás e coloco a palavra décimos. Isso daí. Agora, eu vou explicar para vocês, a página 190. 190. Na página 190, eu continuo com mais números decimais. Mas eu quero chamar a atenção para o número 8. Número 8. Eu já disse para vocês, lá na primeira atividade, que a vírgula serve para separar um número inteiro de um número decimal. Aí no número 8 ele fala assim, ó. Antônio descobriu que o número de casas decimais que vem depois da vírgula interfere na forma de ler e escrever este número. Veja esses dois exemplos. Primeiro exemplo, 7,2. 7 inteiros e 2 décimos. O outro, 2,5. 2 inteiros e 5 décimos. Então, subentende-se o seguinte, que todo número que está antes da vírgula, ele é chamado de inteiro. E todo número que está depois da vírgula, se for um número só, ele é décimos. Veja só o número 8. Letra A. Na letra A, eu tenho 3,2. B, 12,5. C, 6,9. D, 23,4. E E, 7,0. Então, veja só. Primeira coisa. Todos esses números, eles são chamados de números decimais. Por que decimais? Todos esses números são acompanhados de vírgula. Todos eles têm vírgula. Então, na hora que eu leio, veja só. Se está na frente, é a parte inteira. Se está depois, é a parte decimal. Então, como é que eu leio o primeiro número? Ó, 3 inteiros e 2 décimos. 3 inteiros e 2 décimos. Na letra B, a mesma coisa. Aqui, ó, né, o 12 que eu tenho na frente, 12 inteiros e 5 décimos. E 5 décimos. O outro, a mesma coisa. 6 inteiros e 9 décimos. A letra D. 23 inteiros e 4 décimos. O outro, aqui, ó, 7 inteiros. 7 inteiros. Por que só 7 inteiros? Porque o zero não vale nada nesse caso, então eu só tenho a parte inteira. Neste caso também, nós podemos ver que todo número que está na frente
é inteiro e todo número que vem depois é décimos. Mas por que eu li aqui décimos? Eu li décimos porque eu só tenho um número depois da vírgula. Então, se eu tenho só um número depois da vírgula, eu vou ler ele como décimos. Décimos, então, é somente um número depois da vírgula. Mas os números decimais, eles não têm somente um número depois da vírgula. Ele pode ter depois da vírgula 2 ou 3 ou até 4 ou 5, não importa. Mas se ele tem mais números depois da vírgula, ele vai mudar o jeito de ler. Veja só, se eu tenho aqui, ó, 1,8, 1,82, 1,823. Eu coloquei 3 números diferentes aí para vocês. Todos esses 3 números são chamados de números decimais, porque todos eles têm vírgula. Se eles têm vírgula, eles são chamados de números decimais, porque tem vírgula. Só que como eu leio este número, aí sim vai interferir. Ele vai ser um pouco diferente o jeito que eu leio esses números. Por quê? Olha só. Neste caso aqui eu tenho um número depois da vírgula. Neste caso aqui eu tenho 2 números depois da vírgula. Neste caso aqui, 3 números depois da vírgula. Para ficar mais fácil, eu agi assim. 10 tem um 0. Então, ó, uma casa depois da vírgula. 100 tem 2 zeros. Então, 2 casas depois da vírgula. E 1000 tem 3 zeros, 3 casas depois da vírgula. Então, fica mais fácil se vocês lembrarem assim. Aí, no caso da letra A, eu tenho um inteiro e 8 décimos. Porque eu só tenho uma casa depois da vírgula. Nesta daqui, eu tenho um inteiro e 82 centésimos. Centésimos vem da palavra 100. 2 números centésimo. E aqui nesse eu tenho um inteiro e 823 milésimos. Milésimos porque ele tem 3 casas depois da vírgula. Então, veja só. Se eu tenho só uma casa, ele é décimo. Se eu tenho 2 casas, ele é centésimos. Se eu tenho 3 casas, ele é milésimos. Então, nunca jamais podemos esquecer disso na leitura de números decimais. 1 depois da vírgula, décimo. 2 depois da vírgula, centésimos. E 3 depois da vírgula, milésimos. Para você fazer a leitura de uma fração. De uma fração não, de um número decimal. A leitura de um número decimal. Tudo que está antes da vírgula é inteiro. Tudo que está depois da vírgula é décimos, centésimos ou milésimos. Agora, eu vou explicar para vocês divisão por 10, por 100 e por 1000. Lá na página 194. Na página 194, você começa ela falando sobre o material dourado, que é esse material aqui que nós já usamos muito na sala de aula. Material dourado. Nós sabemos que o cubo grande tem 1000, o cubo grande tem 1000, essa parte aqui tem 100, e essa tem 10 e essa tem 1. Então, nós podemos então ver que nós temos milésimos, nós temos centésimos e nós temos décimos. E temos a unidade que nós vamos ver depois, isso daí.
Mas em números decimais nós não usamos a unidade. Nós usamos décimos, centésimos e milésimos. O que significa décimos? Décimos é um inteiro dividido em 10 partes. Então, olha só. Se eu tenho esse daqui, ó, em 10 partes, então eu tenho um inteiro. Esse meu inteiro, ele foi dividido em 10 partes. Em 10 partes. Aí eu venho com esse daqui. Esse daqui ó, é o centésimo. O centésimo, porque ele foi dividido em 100 partes. E o outro cubo grande, mais ou menos assim, ó, mas não é bem assim. É só para fazer de conta aqui, ó. Esse cubo grande eu tenho dividido em 1000 pedacinhos. Então, esse eu tenho dividido em 10 pedacinhos, esse eu tenho dividido em 100 pedacinhos e esse eu tenho dividido em 1000 pedacinhos. Por isso que eu digo que ele é números decimais, porque é 10, 100 e 1000. Aí, veja só, uma unidade que é essa daqui, ó, quando ela é dividida em 10 partes dessa, ela tem 1 décimo. Quando esse daqui, ó, dentro desse aqui, dentro desse daqui, eu tenho 100 desses, então eu tenho 1 centésimo. E desse eu tenho 1 décimo, porque o cubo tem 10 desse, e desse eu tenho 1 centésimo, porque eu tenho 100 desse aqui dentro. Então, isso é a explicação para números decimais no material dourado. Aí, o número 13, página 194, número 13. No número 13, diz assim: represente, escreva o numeral decimal correspondente a cada conjunto de peças do material dourado. Aí, na pedacinhos pequenos de 1000. Então, eu tinha 1000 e desses 1000 eu tirei 9 pedacinhos. Então, olha só, eu coloco 9, se é 1000, ó, 3 na frente, a vírgula e o 0. Então, eu tenho 9 milésimos. 9 milésimos significa o quê? 9 de 1000. Então, eu tinha 1000 e tirei 9 milésimos. Na letra B, tem assim. Letra B. Tem assim, ó. Dessas barrinhas aqui, tem 5. Eu já disse pra vocês que dessas barrinhas aqui, eu tenho 100 no material dourado. Tenho 100 dele. Se eu tenho 100 dele e eu tirei 5 dele, então eu tirei 5 centésimos. Aqui, ó. 2 casas depois da vírgula, porque é 100. 5 centésimos. E na letra C? Na letra C tem assim. Agora, eu tenho desse daqui. Eu sei que desse daqui, dentro do inteiro, eu tenho 10 desse. 10 desse. Se eu tenho 10 desse e eu utilizei 4, então eu vou ter 4 décimos. Então, olha só. O que eu tenho aqui? 9 milésimos, 5 centésimos e 4 décimos. Em relação ao cubo grande, que é 1000 unidades. Então, em relação a ele. Então, do pequenininho, eu tenho 1000. Então, por isso que é milésimo. Desse daqui eu tenho 100, por isso ele é centésimo. Desse daqui eu tenho, aliás, não, eu tenho 100 desse. Desse aqui eu tenho 100, então é centésimo. E desse daqui eu tenho 10, ele é décimo. Então, décimos, centésimos e milésimos. Vamos ver agora, continuando esse daqui, para ver se a gente aprendeu direitinho.
Agora na página 14, página 195, letra D. Na letra D, eu tenho somente desses. Aqui eu tenho 5 desses. Então, eu tenho 5 inteiros. Eu não tirei nada dele, eu tenho 5 inteiros. Na letra E, eu tenho um desse, eu tenho um inteiro. E eu tenho 2 de 100, que é desse daqui. 2 de 100, que é desse daqui. E eu tenho 5 desse daqui. Então, eu tenho 1 inteiro e 25 centésimos. Na letra F, na letra F, eu tenho 4 inteiros, que é o cubo grande. 4 inteiros. Tenho 1 de 100. Tenho 3 do de 10. E tenho 2 do de 1. Então, eu tenho o quê? 4 inteiros, 132 milésimos. 4 inteiros, 132 milésimos. A letra G. Na letra G, eu tenho um inteiro, que é uma placa. Tenho 1 de 100, que é esse, dividido em 100. Tenho 2 desse. E tenho do pequenininho, eu tenho 1. Como é que eu leio? 1 inteiro e 121 milésimos. E na letra H? Na letra H eu tenho 4 inteiros. Aí tem quantas placas? Dessa daqui. 1, 2, 3, 4. 4 placas. Eu tenho quantos bastões? 7 bastões. E eu tenho quantas unidades? 8 unidades. Então, eu tenho 4 inteiros, 478 milésimos. Então, o material dourado, nós temos décimos, centésimos e milésimos também. Se eu tenho número na frente, inteiro. Se eu tenho um número atrás, um número só é décimo, 2 números é centésimo, 3 números é milésimos, décimos, centésimos e milésimos. Vou explicar para vocês agora a página 197. Página 197. Na página 197, tem aqui um guarda-chuva para a gente observar. Um guarda-chuva bastante colorido e muito bonito, por sinal. Nesse guarda-chuva, eu tenho aqui as cores. As cores amarela, as cores azul e vermelho. Amarelo, azul e vermelho. Letra A. Relacione as colunas, considerando as cores do guarda-sol, reproduzido no gráfico, e as representações fracionárias e decimais correspondentes. Azul. Azul, eu tenho 4 de 10. Deixa eu colocar aqui. Seis. Aqui eu tenho 10 de 10, que é igual a 1 inteiro. 1 de 10, que é igual a 1 décimo. Tenho 2 de 10, que é igual a 2 décimos. Tenho 3 de 10, que é igual a 3, décimos. E tenho 6 de 10, que é igual a 6 décimos. Então, todos eles, uma casa depois da vírgula,
Porque todos eles são 10. Se todos eles são 10, então eu tenho que ter uma casa depois da vírgula. Aí eu venho. A cor azul. A cor azul eu tenho 4. Então, 4 de 10. Onde foi que eu botei 4 de 10? Pulei isso. Repetindo aqui. 4 de 10 e 6 de 10. Então, cor azul. Eu tenho 4 de 10. 4 de 10, 4 décimos. Cor azul está aqui. Letra A. Aí eu venho para o outro. Verde. Verde eu tenho 2. Então, verde é 2 de 10. 2 de 10 estar aqui. A cor verde. O outro. Vermelho. Vermelho, 1 em 10. Então, vermelho, 1 em 10 estar aqui. O outro, a letra D. Todas as cores. Todas as cores são 10 cores divididos em 10. Então, letra D aqui. E o outro diz assim, ó, amarelo. Amarelo, 3 em 10. Então, amarelo está aqui, letra E. O que ficou de fora? 6 de 10, porque não tem nenhuma cor que apresente 6 sozinha. A não ser que eu junte. A não ser que eu junte aqui, ó, o azul com o verde. Aí eu vou ter 6. Mas não mandou eu juntar. Não mandou eu juntar. Então, os 6 décimos, ele vai ficar de fora. Então, nós podemos ver, mais uma vez, que um número é decimal quando ele tem o denominador 10. Ele é centésimo quando ele tem o denominador 100. E ele é milésimo quando ele tem o denominador 1000. É décimo quando tem uma casa depois da vírgula. É centésimo quando ele tem 2 casas depois da vírgula. E é milésimo quando ele tem 3 casas depois da vírgula. Agora veja só. Antes de tudo isso, eu tenho uma fração decimal. Uma fração decimal, ela pode ser transformada em um número decimal. Página 198, o número 18. Número 18. No número 18, eu tenho aqui, aliás, eu vou para o 18. Vou para o 18, a letra B. 18, letra B. Aqui eu tenho 8 décimos, eu tenho 5 décimos, eu tenho 39 décimos, tenho 71 décimos e tenho 94 décimos. Todos os denominadores são 10, então frações decimais. Nós vamos transformar essas frações decimais em números decimais. Então, olha só, eu tenho que saber que um número decimal, quando é decimais, ele tem que ter um número depois da vírgula, porque o denominador daqui é 10. 10, um número depois da vírgula. Aí eu vou botar esse daqui, ó, vou colocar o 8. Como ele é 8, eu não posso colocar a vírgula aqui. Porque se eu colocar a vírgula aqui, eu estou dizendo que eu tenho 8 inteiros. E aqui eu não tenho 8 inteiros. Aqui eu tenho 8 décimos. Então, 8,0. Ficou 8 décimos. Nesse daqui, eu tenho 5 décimos, a mesma coisa. Coloco 5, ponho uma vírgula e o 0 na frente. Eu tenho 5 décimos. Nesse caso aqui, ó, 39 décimos. Coloco o número todo. Aqui tá me dizendo que é 10. Como é 10, eu só posso ter uma casa depois da vírgula. Então, eu pego aqui, ó, e coloco uma vírgula separando aqui. Aqui a mesma coisa. Uma vírgula separando e aqui a mesma coisa, uma vírgula separando.
Nesses daqui, o que é maior que o inteiro? Ó, esse é menor que o inteiro, esse é menor que o inteiro. Esse é maior que o inteiro, esse é maior que o inteiro e esse é maior que o inteiro. Porque como é que eu leio? 3 inteiros e 9 décimos. 7 inteiros e 1 décimo. 9 inteiros e 4 décimos. Então eu leio desse jeito e transformo também deste jeito. Agora, se a fração for com 100, se a fração for centésimo, veja só. Se a fração for com centésimo, 1 sobre 100, o outro 367 sobre 100, o outro 598 sobre 100, o outro 324 sobre 100. Olha só, já mudou. Aqui eu tinha décimo, aqui eu tenho centésimo. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar o número que está em cima. E se tem 100, 2 casas depois da vírgula. Ó, 0,01. Aqui, coloco o número todo. Conto 2 casas. 1, 2, coloco a vírgula. Aqui, ó, 598. Conto 2 casas, coloco a vírgula. Aqui, ó, 324. Conto 2 casas e coloco a vírgula. Então, isso daí é transformação de fração em número decimal. Aí vocês me perguntam, tia, e se em vez de 100 for 1000? Em vez de 100 for 1000, a mesma coisa. A mesma coisa acontece. Veja só. 1 sobre 1000. 3.467 sobre 1000 e 8.756 sobre 1000. Então, todos eles são 1000. Se 10, eu só podia ter uma casa depois da vírgula, 100, 2 casas depois da vírgula, então 1000, 3 casas depois da vírgula. Aí coloco o número de cima. Como eu só tenho um número, eu vou acrescentar zeros à frente deles para ficar milésimo. 1 milésimo. Aqui, ó, coloco o número e conto. 1, 2, 3 e coloco a vírgula. 3 inteiros, 467 milésimo. Aqui a mesma coisa. Conto 3, coloco a vírgula e eu leio 8 inteiros, 756 milésimos. Então, nós vimos agora como é que a gente lê um número decimal e como é que a gente transforma um número decimal. Muito importante essa aula, prestem bastante atenção, porque esses assuntos aqui vai depender dos assuntos que virão pela frente. Então, ó, beijos e até o próximo assunto que eu continuo com números decimais.